Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Eu confesso a você que eu ainda não havia ministrado nesse texto. Sempre contemplei esse texto, li várias vezes, mas hoje pela manhã cedo eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus me falou algo muito forte nesse texto e eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Amém? Amém. Então, você abriu sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículo 3. E isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti e no nome do Teu Filho Jesus, te pedimos, fala a Tua igreja, Senhor, que eu diminua, que Tu cresça, Senhor, que eu abrir e fechar da minha boca, a Tua palavra seja ministrada e que nós sejamos, Senhor, ministrados através da Tua palavra revelada, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem como A Cura para o Pecado. É exatamente isso que você ouviu. A cura para o pecado. Pecado é tudo, seja em pensamentos, ações ou atitudes que expressam ou não condiz com o santo caráter de Deus, manifestado em sua lei moral. Pecado é sempre e, em última instância, dirigido a Deus. Muito embora tenha ramificações sociais e relacionais devastadoras. Eu vou repetir essa parte aqui, ó. Primeiro é o quê? Pecado é tudo. É tudo aquilo que seja em pensamentos, ações ou atitudes e que expressam outra coisa e não aquilo que condiz com o caráter santo de Deus manifestado na sua lei moral. O pecado também é sempre, em última instância, dirigido a Deus. Muito embora tenha ramificações. Mas, pastor, o que é ramificações? É um ponto de encontro de caminhos que se cruzam. Então, veja bem, o fim da consequência é porque o pecado
está diretamente ligado a Deus. Quando eu transgrido, quando eu peco, eu estou pecando diretamente contra Deus. Mas entenda uma coisa, além de eu pecar contra Deus, que é gravíssimo, eu também vou ter consequências devastadoras no âmbito relacional, no âmbito familiar, com os filhos, na escola, na faculdade, dentro da igreja local. O problema central do pecado é que ele ofende e incorre na ira de Deus. A igreja precisa estar ensinada, estar revestida dessas verdades. Porque muitas vezes, sem conhecimento e sem percepção, nós estamos caminhando com Cristo como se estivéssemos caminhando com qualquer outra pessoa. Mas não, amados, é algo seríssimo. Porque se trata do Criador, se trata do Deus Todo-Poderoso, se trata do Deus soberano, aquele que está sentado no seu trono de glória, o qual a terra é o estrado dos seus pés. Então o problema central do pecado é que ele ofende e atrai a ira de Deus para o pecador. Davi demonstra esta compreensão em sua confissão de adultério e homicídio. Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meu Deus, não é à toa que este homem é tido pelo próprio Deus como o segundo coração dele. Davi não está minimizando o seu pecado. Seu pecado com Betseba, seu esposo Urias e contra o povo de Israel. Você vê que a semente do pecado, ela tem um alcance devastador. Primeiramente, Davi peca contra Betseba e com Betseba. Olha aí. Ele peca contra Betseba e com Betseba. Depois, Davi peca com Urias, o marido da Betseba. Depois, na sequência, Davi está pecando contra o seu povo, contra a nação de Israel. E principalmente Davi está pecando contra Deus. Não é diferente de mim e de você. Não é. Temos que acordar. Temos que acordar porque o pecado de estimação está ficando cada vez mais com a casca grossa. E nós temos que despertar. Temos que despertar, amados, porque se não despertarmos, o nosso fim será desastroso. Porque você pode esconder alguma coisa do pastor, da pastora, mas de Deus você não esconde. Não tem escapatória, você não tem como esconder o que você está fazendo. Porque de Deus ninguém se esconda. E tem mais, de Deus ninguém zomba. Aquele que plantar, colherá. Interessante que Deus é tão perfeito, é tão bondoso, tão justo, que Ele diz que nós prestaremos contas de todas as palavras que foram proferidas pela nossa boca. Então veja bem, Davi não está minimizando o pecado dele. Antes, Davi está reconhecendo que, em tese, é Deus
no fim das contas, o supremo ofendido. E que é Deus quem deve finalmente responder. Pecado é um ataque pessoal ao caráter e às ordenanças de Deus. O pecado levou a uma condição de culpa diante de Deus, bem como a condição corrompida de todos os seres humanos. Foi o que aconteceu? Quando o homem peca, ele é separado de Deus. A partir daquele momento, ele não tem mais intimidade com Deus. Por quê? Porque a condição dele agora é uma condição corrompida. E tem mais, não só dele, de toda a humanidade, de todos os seres humanos. O pronunciamento de culpa, mas que pronunciamento de culpa foi esse? Você vai olhar para a gente e você vê. Deus pronuncia, Deus dá a sentença de culpa. Então, pronunciamento de culpa é o veredito legal de Deus e que as pessoas estão em um estado de injustiça perante Ele. Já a condição corrompida que agora o homem se encontra é o estado poluído que nos inclina para um comportamento ímpio. Você vê como é sério? O homem agora que antes era perfeito, recebeu toda a autoridade de Deus, agora ele cai, ele se encontra numa condição corrompida e o estado dele agora, que é um estado poluído, que o inclina para o comportamento ímpio. Mas, faz toda a diferença, mas, pela graça de Deus, tanto esta culpa herdada, quanto esta poluição moral herdada, são expiadas por Cristo. Aleluia! Abra aí sua Bíblia em 1 carta de João, capítulo 1. 1 carta de João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando de A Cura para o Pecado, a primeira parte dela eu estou chamando de Avançando para o que é perfeito. Avançando para o que é perfeito. Volte lá para Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Aí eu gostaria que você ficasse mesmo com os olhos grudados na sua Bíblia, que eu creio que Deus vai te levar a uma compreensão hoje tremenda, tá? Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É na pessoa de Jesus Cristo que encontramos a cura para o pecado. Somente em Cristo, somente Cristo é a cura para o pecado. Em nenhum outro lugar do universo você encontra a cura para o pecado. Somente Jesus fez uma vez por todas a expiação pelo pecado do homem. O autor da carta aos Hebreus está alertando a igreja
que não dá para vivermos mais como meninos. Seu coração está preparado para ouvir o que você vai ouvir hoje? Então, o autor da carta aos Hebreus está alertando a igreja que não dá mais para vivermos presos nos rabiscos da pré-escola. Não dá mais para vivermos como meninos. Somos homens e mulheres resgatados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aí você que é mulher, aplica a sua vida. Quando eu era menina, eu pensava das coisas de menina. Agora, eu deixei de ser menina, agora sou mulher, sou mãe, sou casada. Agora, deixei para trás as coisas de menina. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11. É chegado o tempo, amados. É chegado o tempo de realizarmos grandes obras que retratam Cristo. É como se o autor dos Hebreus estivesse dizendo: cresçam, deixe de ser meninos, deixe de ser menina, cresça. É isso que ele está dizendo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Precisamos virar as costas para a salvação da autoajuda. Mas pastor, salvação da autoajuda é sim, amado. Tem pessoas que vivem procurando fórmulas, como se nelas ela encontrasse a devida salvação. Elas caminham com Cristo, elas não oram, elas pedem para orar por elas, que não vejo nenhum erro nisso. Você tem que pedir sim para os seus irmãos orar por você, mas você tem que orar. E sai por aí tecendo todo tipo de pensamentos, formulando todo tipo de pensamentos, como se fosse autoajuda. E não se permite crescer na palavra de Deus, amadurecer, buscar maturidade na palavra de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi resgatado, foi para isso que o Senhor te tirou das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz. É tão sério, amado, é tão sério essa questão de luz e trevas, que sem perceber, às vezes a gente fica trazendo esse contexto, só, olha, ninguém pode julgo desigual, trevas com luz. Não, amado, não é isso, não é isso. Você tem que olhar para Deus. Você vai lá para a criação e vê que Ele criou, quando Ele cria, primeiro dia logo, Ele cria a trevas e luz. O que é que Ele faz? Ele separa a luz das trevas. Então, há coisas que Deus vai separar, há coisas que Deus vai tirar da sua vida. E sabe o que é que acontece? Somos tentados a ir buscar de volta. Mas Deus já tirou, Deus já livrou você. E você está insistindo em viver flertando com o pecado. Mas Deus já livrou você, Deus já libertou você, Deus já deu provas, e mais, você quer uma prova mais contundente e mais forte do que Ele ter entregado o filho dele para morrer no seu lugar? Mas se você achar pouco, Ele tem mostrado para você que tem amado você continuamente, todos os dias Ele tem cuidado de você, Ele tem sido a sua provisão, Ele tem te dado livramentos, mas você ainda não teve a revelação de quem você é em Cristo. Precisamos virar as costas para a salvação do autoajuda e se voltar para Deus
com toda a confiança. Confiar em Deus sem reservas. Instruções batismais, imposições de mãos, ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso. Mas isso não é tudo. Por isso que às vezes você vê uma pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa. É um exímio leitor. Mas interessante, ele não conhece princípios, ele não vive princípios. Ele vive a vida do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Quando ele quer perdoar, ele perdoa. Quando ele não quer perdoar, ele não perdoa. Quando ele quer botar a cara feia para o irmão, ele bota. Quando ele não quer se relacionar com o irmão, ele não se relaciona. Você está pensando o quê? Você está pensando que você vai morar com Jesus com esse estilo de vida? Não. Você tá buscando no lugar errado. Porque tudo que se respeita aqui, você tem que ser um com seu irmão. E você tem que ser um com todos. Se você não for um com todos, você está fora do propósito de Deus. Ah, mas Deus é amor. Ah, mas Deus é misericordioso. É sim, porque Ele tem cuidado de você até hoje para você despertar. E aprender que precisamos cair em si, confessar nossos pecados uns aos outros. E aqui se encontra um princípio fundamental da ordenança de Deus. Congregai-vos. Olha o que vai acontecer. Eu quero que você abra comigo Hebreus. Você está no livro de Hebreus, capítulo 6. Você vai para o capítulo 10. A partir do versículo 25 ao 27. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Meu Deus, eu tremi nas bases. O que é que ele está dizendo? Ele está reiterando que Jesus fez uma vez por todas. Ele não vai fazer outra vez, amados. Então, se você não está valorizando o sacrifício que Jesus fez pelos seus pecados, você está crucificando Ele novamente. Mas a questão é que existem pessoas que abandonam o primeiro amor. Existem pessoas que abandonam a Cristo, que dão as costas para Deus e vivem como se nada tivesse acontecido. E aos olhos naturais, elas vivem bem, você sabia? Por quanto tempo? Isso aqui vai passar, amados. Isso foi o que aconteceu com o salmista do Salmo 73. Ele viu essas pessoas e ele teve inveja deles, porque eles não tinham canseiras. Final de semana eles iam para suas casas de praias, seu churrasco, se juntavam com suas famílias, iam para as festanças. Ele disse: eu aqui mantendo inútil o meu coração, a minha fidelidade. Não. Ele disse: quase os meus pés se resvalaram, quase me desviei, quando atentei para a prosperidade dos ímpios. Ele disse: eu tive inveja
deles. Mas quando eu adentrei na casa do Senhor, caí em si e vi o quanto meu Deus é maravilhoso, é misericordioso. E o quanto Ele tem feito pela minha vida, pela minha família. E vivem como se nada tivesse acontecido. Se esquecem que a colheita é certa, amados. A colheita é certa. E que em tempo determinado, por Deus, prestaremos contas. Aqui eu quero ponderar e refletir com você prudentemente. Veja bem, presta atenção. Isso aqui Deus me falou. Essa semana eu estava dormindo e Deus me despertou, era umas 3:30 da manhã. Eu fui orar. Orei de joelho, orei sentado, orei em pé. E Deus me levou a pensar sobre isso aqui. Quando uma pessoa está prestes a apostatar da fé em Cristo Jesus, isso não acontece do dia para a noite. Foi a leitura da palavra que ela descontinuou. Foi as companhias infrutíferas que ela tinha abandonado e foi buscar de volta. Foi as conversações maliciosas, capciosidade, falando dos irmãos, falando da liderança, voltando aos lugares que ela evitava frequentar por ser lugares indevidos ou inconvenientes e que não condizia com o seu novo estilo de vida. Por alimentar pensamentos que não estavam inseridos na vontade de Deus da sua vida. E por ela ter esperado, ter colocado expectativa naquilo que ela pediu tanto a Deus. Pediu, orou, chorou, jejuou, fez propósito, mas não chegou. Ela se decepcionou com Deus. E aqui ele ficou incontido nas suas emoções. Consequentemente, ela parou de orar, de jejuar, e se encontrava desmotivada, desanimada, angustiada, perdeu a esperança. E agora ela declara: não, peraí, a minha fé não é mais como antes. Tem umas coisas que eu não acredito. Tem uns textos na Bíblia que eu não concordo. Pronto, eu não concordo. Eu penso diferente. O que é que acontece, amado? É como se estivesse em processo um aprofundamento de terra, como se estivessem cavando ao seu redor. Quando você pensa que não, você ruiu. Não foi do dia para a noite. Você não vigiou. Você não guardou a sua mente. Você não valorizou as pessoas que te amavam. Você não valorizou Deus que te dá o fôlego de vida todos os dias. Que você acorda porque Ele quer. Você trabalha porque Ele quer. Você é mãe porque Ele quer. Você é gente porque Ele quer. Você não valorizou isso. Aí depois você começa a botar a culpa em todo mundo. O pastor me disciplinou. A pastora não falava direito comigo. Foi o irmãozinho que olhava para mim e virava a cara. Aí você vai tecer todo tipo de justificativa, amado. Está na hora de parar e amadurecer, ter maturidade espiritual. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Que precisamos amadurecer. Mas eu quero dizer algo para você. Ainda há esperança para você. Você não vigiou. Você não guardou o seu coração.
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos são retos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23 a 26. Segunda parte da mensagem. Uns alcançam e outros caem. Uns alcançam a maturidade e outros caem, desistem. Veja aí, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à zombaria. Uns alcançam a maturidade espiritual, deixaram as coisas do menino para trás e prosseguiram para o alvo, determinado a receberem o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu para trás. Não, isso aqui eu não quero mais não. Eu lembro que eu estava com 3 a 4 meses de conversão. 3 a 4 meses que Jesus tinha me chamado, tinha alcançado a minha vida. E eu recebi o convite de um pastor, amigo meu, para ir para uma vigília, e eu prontamente fui com ele. Foi eu, ele e um diácono de um ministério, que eu não vou dizer o nome do ministério. Mas eu estava passando uma luta tão grande. Por quê? Porque 20 anos da minha vida que eu vivia só da música. Eu só pegava o microfone para cantar, não fazia mais nada. E eu estava desempregado já quase 3 meses e começou a chegar convites. Convites para mim cantar no carnaval, convites para ir cantar final do ano. Eu rejeitei. Estávamos sentados dentro de uma casa de barro, toda aberta, isso no escuro. E eu comecei a contar a minha dificuldade para nós orarmos. Aí o diácono disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse: pois não, irmão. Ele disse: irmão, faça o seguinte, por que o irmão não vai cantar o carnaval? Vai cantar o carnaval, ganha o seu dinheiro, e você volta e continua a sua caminhada com Jesus. Naquele momento eu disse: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Deixa esse homem. Que conversa é essa? Deus está tirando os carrapichos, rapaz. Deus está me limpando. Se eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque eu preciso passar. Ele ficou assustado, o meu colega também ficou assustado. Eu com 3 a 4 meses de nascido, amado. Aí, voltamos, na mesma hora, vamos embora. Aí, voltamos para Fortaleza. Passou-se quase um ano, eu saí com esse colega de novo, esse amigo de novo. Fomos ao aniversário. O aniversário era debaixo de um pé de coqueiro. Aí, bora, gente, bora cantar os parabéns para um irmãozinho que está aniversariando. Quando sai todo mundo assim para ir para debaixo de coqueiro, eu, peraí. Olhou assim, ele sai uma pessoa de detrás, por trás do muro assim, disse: olha, disse, peraí, só um instante, eu preciso fazer uma coisa. Um ano depois, viu? Quando ele vem se aproximando, eu conheço, era o diácono. Ele disse: eu quero pedir
perdão aqui diante de Deus e das testemunhas. A você, irmão Rony. Disse a mim, ele disse, é o diácono. Aí eu conheci ele, disse, meu irmão, você é um homem de Deus. O diabo usou a minha vida para destruir a sua. E eu quero te pedir perdão. Amados, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, nós seguiremos a multidão. Nós viveremos em conformidade daquilo que acontece no nosso meio relacional. Todo mundo se parece com todo mundo. Quando você faz uma coisa, todo mundo sorri. Aí a outra faz outra coisa, todo mundo sorri. Mas quando você muda de comportamento, a pessoa fica, o que está acontecendo? Você está chateado com a gente? Não, é porque você tem que fazer a diferença. Você tem o costume de estar com suas amigas e falar sobre Jesus? Sobre o amor que Ele tem derramado no seio da sua família, na sua filha, no seu filho. Você tem costume de estar no seu trabalho e na hora do almoço, você está falando de Jesus assim para aquela pessoa que você orou para Deus mostrar. Aquela pessoa que está passando por dificuldade, você se aproxima e vai trazer uma palavra de consolo para a pessoa. Porque sabe o que acontece, amado? Estamos vivendo em um tempo em que os crentes só pensam neles. Só pensam neles, só pensam em resolver seus problemas. Só busca a Deus para resolver seus problemas. Seus problemas de ordem financeira, de ordem emocional, mas não busca para amadurecer. Não tira tempo com Deus. Não medita na palavra de Deus. Não pede para Deus encher seu coração por mais amor por Cristo, por mais amor pelas pessoas. Porque o mundo está aí fora, o mundo está perecendo. Você pensa que o diabo está preocupado com o mundo? Não, ele está preocupado com aquele que está amadurecendo. Ele está ligado, está rugindo como um leão e rodeando, procurando a quem tragar. Que interessante, você está bem, você está rompendo, você está cuspindo fogo. Aí de repente lá está você, Isso é interessante, você tem justificativa para tudo. Mas não é assim que Deus quer que você fique. Não é. Deus tem uma obra maravilhosa e essa obra que Ele tem na tua vida é de salvação. Porque quando você entender que você está nele, e Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando você estiver com um propósito, com a motivação correta de agradá-lo, tá doido. Você vai ter tudo. Agora, o perigo é quando esse tudo chega na sua mão, aí você estraga tudo também. Estraga tudo, tá vendo? Eu me lembro, amados, eu nunca contei esse testemunho de púlpito, mas as pessoas que convivem comigo conhecem esse testemunho. Eu me lembro que eu não sabia ligar um computador. Eu não sabia onde era o power. Eu não sabia. A pastora sabia, porque ela trabalhava. Na empresa que ela trabalhava com o computador. Eu recebi um convite para trabalhar na minha igreja como tesoureiro. Eu era tesoureiro remunerado. E o pastor ligou e disse, olha, Ronaldo, eu vou confiar em Bárbara, nem você não. Eu disse, tudo bem. Tudo bem. Sabe o que eu fazia, mano? Eu pegava um computador que ele mesmo me deu para me fazer as minhas matérias do seminário. Eu colocava em cima da mesa. Numa casa que a gente passou um ano doente, porque a casa era de frente para o sol. A gente colocava o colchão na sala com 2 ventiladores, mas era quente demais o vento. E a pastora chegava tão cansada
que ela ia dormir, eu pegava o computador e colocava em cima da mesa, 3 horas da manhã, e botava meu joelho no chão. Antes de dormir, pastora, me ensina aqui, como é que liga esse negócio aqui? Aqui, agora, acessa aqui, esse é o Excel, vou precisar disso aqui. Ela ligava, pronto, meu filho, toma, vou dormir, tá, vá. Aí eu botava meu joelho no chão, computador ligado lá. Quando eu levantava a cabeça, estava lá as fórmulas. É só para quem crê, amado. Estava lá as fórmulas. Eu pegava, copiava as fórmulas, ia colando as fórmulas, ia colando, terminando um relatório atrás de outro, terminando um relatório atrás de outro. No final do mês, cheguei na igreja sede com todos os relatórios. O irmão do foi um susto. Você está aqui? Porque ele tinha que me treinar, mas ele não foi uma vez me treinar. O que você está fazendo aqui? Eu disse, vim deixar os relatórios, meu filho. Está aqui os relatórios, peguei e entreguei para a pessoa. Por quê? Porque eu busquei. Porque eu busquei maturidade. Eu não fiquei com mimimi, colocando culpa em tudo que é irmão, em tudo que é liderança, não. Eu procurei, eu busquei. Porque se você não buscar, você não encontra, você não acha. Então, muitos alcançam a maturidade espiritual, mas outros desistem e caem. E aqueles que caíram foram atraídos pelas velhas práticas do pecado. Amado, aquilo que é lindo, aquilo que é gostoso aos seus olhos, muitas vezes não é. É efêmero, é passageiro, mas você insiste. Você insiste em fazer. E você pensa que você pode fazer às escondidas. Mas além de Deus revelar, Ele está acompanhando você, então você está em boas mãos, porque você está diante dos olhos dele. Então, não há de se preocupar. Prosseguir para a maturidade é um convite de Deus para os seus filhos, a conhecerem mais, a se entregarem, a tirar mais tempo sozinho com Ele, é priorizar a leitura da palavra e nela meditar de dia e de noite. Às vezes as pessoas me perguntam, os irmãos me perguntam, pessoas próximas, meu irmão, me diga uma coisa, vai completar 23 anos que Jesus resgatou você, por que você nunca caiu? Debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. Por que você não foi cantar no mundo novamente? Eu disse, não, amados. Não. E por quê? Qual o segredo? Eu disse, sabe por quê? Porque eu entendi logo cedo que não era sucesso, não era vendendo CD, não era mercadejando a obra de Deus, que eu ia me manter de pé. O que iria me manter de pé era o meu relacionamento com Deus. E quem sou eu? Eu falando para essa pessoa. E quem sou eu para trazer de volta aquilo que Deus tirou? Se Ele tirou e acabou. Não é para mim. Amém? Você pode glorificar Deus, você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Mas agora o escritor da carta aos Hebreus está falando daqueles que, tendo recebido tal instrução e princípios preliminares, se afastaram de Cristo. São agora inimigos de Cristo e da salvação que está nele. Pensou? Olha, tenha essa consciência que quando você não está fazendo o que Deus quer que você faça, o que está acontecendo? Você está caminhando para declarar que você é inimigo de Cristo e que você está disposto ou disposta a colocar a face dele para zombaria. Existe um perigo extremo. Muitos são tentados à apostasia. As questões da época que o autor dos Hebreus está narrando
eram muito simples. Preste atenção, olha para cá, ó. Cristo ou não? Cristo ou não? Fé salvadora ou incredulidade? Sofrer seu opróbrio, ou seja, ser participante com ele em sua vergonha pública, ou juntar-se aos seus traidores e assassinos? Qual escolha? Qual escolha você faria? Agora está se referindo àqueles que foram iluminados, aqueles que provaram do pão, que beberam do vinho, aqueles que viveram milagres ao ponto de um milagre ser familiar. Isso é uma coisa simples. Eles, de tanto ter relacionamento com o Pai profundo, eles oravam, pediam, e Deus curava em nome de Jesus. Mas agora o que é que eles estavam preferindo? Eles estavam preferindo a se juntar aos inimigos de Cristo. Eles estavam dispostos a escolher aqueles que eram traidores e assassinos. Não faça isso. Não faça isso. Você já caminhou muito. Você fez a escolha certa. Permaneça. Amados, deixa eu falar uma coisa aqui que eu já falei, eu creio que foi na mensagem passada. Eu sei que foi bem próximo, um domingo próximo. Por que você acha que ainda não aconteceu uma guerra nuclear? É porque os homens não querem? Não, amado. As nações estão preparadas. Mas Deus está no controle. Agora, olha, o pior, amados, escute o que eu estou te falando. O pior não é a guerra nuclear. O pior é que quando estiverem prontos para apertar o botão vermelho, para que haja guerra nuclear, vai se levantar o iníquo. Vai se levantar o anticristo. E aí, amados, é onde é que está o segredo, que Jesus diz, se possível, muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, viu? Então você acha que essa fraqueza espiritual que você vem sentindo, se descontinua tudo que você começa, você acha que você vai estar preparado para a pessoa chegar para você e dizer, vai receber a marca? Não, eu sou cristão, eu amo a Cristo. Pá, você morre na hora. Quem não recebe, amados, vai ser cabeça rolando para tudo que é canto. Os 3 anos, os primeiros 3 anos, vai ser de paz, vai ser de muita fartura. É um tempo que não houve em toda a história mais fartura na área da agricultura. Depois de 3 anos, aí você vai ser provado. Aí cabeça vai rolar. Aí a besta vai cortar a cabeça de todo aquele que não apostatar. Todo aquele que não negar Jesus. Cabeça cortada. Está na Bíblia, mano. Está em Apocalipse. Então, para que é que você está se preparando? Para comprar uma casa nova? Para comprar um carro novo? Está orando por um emprego melhor? Você tem que primeiro se preparar. Preparando a sua vida. Porque quando você está preparando a sua vida espiritual, você está santificando o seu filho, santificando o seu marido. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 15 ao 21.
Preste atenção, gruda teus olhos aí e olha o que Jesus vai dizer. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15 a 21. Você prestou atenção? Se você se congrega na igreja local e de repente você se chateia com a irmã ou com o irmão e você diz que não vai mais perdoá-lo, você está em pecado. E tem mais, se você sair da igreja e for para outra igreja, você vai estar em pecado de novo. Você está correndo perigo de vida. Porque quem está em pecado, o diabo está à espreita. Ou você acha que não é? Então, se você tem alguma coisa, você que está me ouvindo, é você que está me ouvindo mesmo. Se você tem alguma coisa contra alguém, corra, meu querido, corra agora. Ou pegue seu celular e ligue para a pessoa e peça perdão. Peça perdão. Porque você foi perdoado por Deus. Você foi perdoado por Deus. Então, sua obrigação agora é perdoar. Aí você vive colocando biquinho, vive procurando intriga. Ah, pastor, peraí, pastor. Você não sabe o que fulano de tal é capaz de fazer. Ela vive pisando no meu pé. É ruim, ela é ruim, pastor. Jesus disse que você tem que amar seus inimigos e orar pelos que perseguem você. Então o que quer dizer? O que ele está dizendo? Que além de você amar essa pessoa, você vai interceder por essa pessoa para que ela seja bem sucedida. Porque se você não orar, você não vai ser bem sucedido não, sua vida vai ficar travada. Você sabe um carro quando não tem engrenagem, a caixa do marcha está seca, a caixa de marcha do carro está seca? Haverá um momento, se você não colocar óleo, haverá um momento que ele vai quebrar a caixa, vai quebrar a engrenagem. Você pensa que isso não acontece com você? É por isso que você está sem coragem, por isso que você só anda triste. Eu costumo dizer que, sabe como é que você conhece quando a pessoa está bem? Você olha para a pessoa e você vê o reflexo de Cristo no rosto dela. O rosto dela brilha. É incrível. É incrível. Está brilhando. Está brilhando. Está brilhando seu rosto. Tá. Você olha assim, você vê que brilha. A pessoa tem um brilho diferente. Interessante, as pessoas se aproximam de você e dizem: o que aconteceu contigo? O que está acontecendo com a tua vida? Não é religiosidade não, amado. Não é você, não pode vestir calça comprida. Mulher que pode vestir calça comprida, tem que vestir saia e curta. Porque as mulheres hoje em dia chegam na igreja de saia curta, amados. Aí não pode vestir calça comprida porque é pecado, olha. E a língua da pessoa é desse tamanho. Fala mal de tudo que é gente. Então o autor aos Hebreus está dizendo: olha, amadurece. Amadurece, você não é mais menina. Está na hora de você crescer.
espiritualmente. Ah, tudo bem, você já errou muito, já errou, pronto, acabou. Deus não lembra mais dos teus erros, não. Ele pegou seu pecado e lançou no mar do esquecimento. Amém? Então não adianta nos enganarmos, não adianta você se enganar, não adianta eu me enganar, não adianta, não adianta, sabe por quê? Se eu não for um com meu irmão, e todos nós formos um, estaremos fora do propósito de Deus. Jesus, que foi entregue como expiação pelos nossos pecados, era um com o Pai, e em favor dos seus discípulos, e em favor de nós, ele se santificou. Por que você não pode se santificar pelo seu irmão? Por quê? Você foi chamado para dar testemunho de vida, não foi para dar testemunho que você ganhou isso, que você ganhou aquilo, e que você agora é uma pessoa próspera depois que aceitou Jesus. Todo mundo sabe. As pessoas que se congregam com você na igreja local sabem que você é uma bênção. Pelo menos aqui na igreja ISS, Caminho de Santidade de Fortaleza, só tem bênção. Só tem bênção, amados. Só tem mulheres que estão rompendo, homens que estão rompendo. Claro que uns mais do que os outros. Uns às vezes está crescendo, tá, e vai, depois escorrega. Aí começa tudo de novo. Vai, chega no fim. Mas eu continuo crendo. Fazer com uma pastora Bárbara costuma sempre dizer: se você não crê, eu creio. Vou continuar crendo. Que você vai amadurecer. Que você não vai fugir, não. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha que coisa séria. Presta atenção, que coisa seríssima. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Meu Deus. Pronto. Agora acabou de matar. Porque se eu não pratico a justiça, eu estou praticando o quê? A injustiça. Se eu estou sendo injusto, o que é que eu estou praticando? A iniquidade. Você sabia? Eu estou praticando a justiça. Então eu tenho parte com Deus. Se eu não pratico a justiça, eu não tenho parte com Deus. E se eu não amar meu irmão, eu não tenho parte com Deus. Então é melhor perdoar ou não ter parte com Deus? Ou perdoar e continuar tendo parte com Deus? Você fica bem quietinho no seu canto, não tem relação não, tá? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. Por que foi que Caim assassinou Abel? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meu Deus, você pensa que isso não acontece no dia a dia, nas nossas vidas? Você pensa quando você diz assim, ó, eu não quero mais ouvir falar dessa pessoa. Essa pessoa não faz parte mais do meu relacional. Chega! Sabe o que acontece? Você está matando a pessoa dentro de você. Você está sendo um assassino, uma assassina relacional. E você acha que você não vai pagar o preço? Não. Deixa eu falar uma coisa aqui bem clara, tá? Como seu pastor, como pastor dessa igreja. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa que está fugindo, que não quer ser tratado, a primeira coisa que ela faz é abandonar o discipulado. É deixar de ser discipulado. É começar a botar desculpas. Porque ela sabe que no discipulado ela vai ser confrontada pelo seu discipulador.
E nós somos uma igreja em discipulado e em pastoreio. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à zombaria. Hebreus 6, versículo 4 a 6. Agora entenda uma coisa. Você vê que o autor está dizendo que é o quê? Que é impossível. Aquele que participou do corpo, aquele que era um crente fervoroso, aquele que Deus fazia milagres através até mesmo da vida dele, mediante a palavra do seu Filho Jesus Cristo, aquele que comeu do pão, aquele que bebeu do cálice, ele está dizendo que é impossível essa pessoa voltar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, amado. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Se você começar a encharcar essa pessoa de amor, não estou pedindo para você encharcar essa pessoa de versículos da Bíblia não, viu? Eu estou dizendo para você encharcar essa pessoa de amor. Você começar a amar essa pessoa sem esperar nada dela, ela vai querer ter o mesmo estilo de vida que você tem. E quando menos você esperar, ela está vindo para a casa do Senhor com você, sem você convidá-la. Agora você quer botar Jesus de goela abaixo? Você quer pendurar a pessoa numa corda? Quer? Aceite. Se você não aceitar, você morre. Vai. Não é assim não, mano. Isso é o que é o amor de Deus. Isso que é o fundamento do próprio Deus. Isso é amor. Não a banalização do amor, que diz porque Deus é amor, eu posso fazer tudo que eu quero fazer. Porque Deus vai entender. Porque Deus é amor. E eu tenho que viver o amor, eu tenho que aplicar o amor na vida do irmão, seja lá quem for. Não. Não é assim. A Bíblia não fala desse amor. E se nós não ensinarmos, nós vamos pagar o preço. Porque estamos alertando a você, exatamente porque amamos você. Saia dessa, peça para sair, corra léguas, ó. Se você não tá resistindo, peça um tempo. Não. Tu tá onde? Tá em casa? Não, sai mesmo para não mentir. Sai, vai lá para fora, sai. Não, vou passar aí. Não, porque eu tenho um compromisso agora. Meu Deus, para onde é que eu vou? Vou lá para a casa do pastor, vou lá para a casa pastoral. Para não mentir, mas saia, enquanto é tempo. Porque o bicho vai pegar. E quando você estiver dentro do pecado, você já jogou fora a cura do pecado. Não queira fazer parte desse grupo. Se você está sendo tentado, se você está fragilizado ou fragilizada, peça ajuda à sua liderança, peça ajuda ao seu pastor, à sua pastora, ao seu discipulador, à sua discipuladora. Peça ajuda. Mas não desista. Não seja infiel para com Deus. Eita! A semana passada eu falei sobre isso aqui, meu amado, eu tremi nas bases. Quando terminou esse culto aqui, eu estava me tremendo. Se eu negar a Deus, Ele por sua vez me nega. Não é? Ele nega. Mas Ele está interagindo comigo, ó. Você me negou? Então eu vou negar você também. Agora, quando você é infiel, rapaz, a essência de Deus é tremenda. O texto diz, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que acontece? Já não existe mais interação, amado. Você é um infiel, você não se relaciona mais com Ele. Então não faça isso. Você é amado, você é amada, você é muito precioso.
Você é muito preciosa. Você já esteve tão longe. Você já sofreu tanto. Tentaram te jogar numa cova, numa cisterna seca, assim como fizeram com José. Tentaram humilhar você já, mas não conseguiram. Não é agora que vão conseguir. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Conclusão. Veja aí, Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Você decide como reagir à palavra de Deus. Você decide como você vai ouvir. Ou você vai fazer de conta que não está ouvindo, ou você decide receber e pensar, pelo menos pensar, eu vou pensar sobre isso que o pastor falou. Você decide como reagir à palavra de Deus. Você tem o poder da escolha. Ou você induz seu coração a fazer o que é certo, ou você continua fazendo o que você está fazendo e espera o tempo da colheita. Deus não vai obrigar você a fazer o que você não quer, mas a colheita vem, e ela vem tempo certo, e quando ela chegar você não vai ter como escapar não. Então você é quem vai escolher. Você escolhe a induzir seu coração a estar na presença de Deus, a compreender a palavra dele, a andar por fé, meditar na sua palavra, perdoar, congregar, tirar tempo sozinho com Deus. Ou você escolhe se assemelhar aos espinhos e às ervas daninhas, que tem como certo a rejeição, se aproximando da maldição, e o seu fim será queimada. A erva daninha será queimada, e o ímpio também será queimado no fogo do inferno, no fogo eterno. Mas Deus não quer você com medo. Deus quer você por completo. Deus quer que você reconheça a excelência dele. Deus não quer fazer conchavo com você. Primeiro que ele não é Deus de conchavo. Você não compra Deus. Você não compra Deus com seus dízimos. Você não compra Deus com suas ofertas. Você tem que entregar seu dízimo que não é seu. E você tem que ofertar voluntariamente, com alegria. Comprar Deus, induzi-lo a fazer algo. Não. Isso não existe. Quanto a vocês, meus amados irmãos, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Você vê, ele começa chamando a atenção da igreja. Ele começa alertando a igreja para o estado de letargia. Ele diz, olha, sai daí, deixa os rudimentos elementares, tudo que você aprendeu no início, vem para fora, amadurece. Aí ele vai dizer, olha, aquele que caiu, que provou até mesmo dos milagres, do vinho, do cálice, é impossível. Aí agora ele chega, encerrando, fechando a mensagem, ele diz, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, que é uma maneira dura, exortativa, estamos certos de que coisas
melhores os esperam. Então, alegrai-vos, exultai no Senhor, porque o que você está passando, você não está passando sozinho. Muitos irmãos ao redor do mundo estão passando coisas piores que você está passando. Então se alegre, se regozije no Senhor, porque coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos a cura para o pecado. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia.